Vitor, a gente se conhece tem um pouco de tempo, né? Eu tenho conhecido o seu trabalho em galerias, né, com artistas, né? E eu queria que você se apresentasse um pouco, assim, um pouco do seu trabalho, um pouco de quem você é o que você faz. Olá, eu sou o Vitor Hugo, tenho 40 anos hoje, trabalho com arte sozinho desde os meus 20 anos, porém eu venho de uma escola familiar. Meu pai já tem galeria, eu praticamente nasci nesse meio, né, nesse universo, digamos assim. Então meu pai teve escola de pintura quando era criança, teve oficina de molduras, depois galeria, antiquário, tá? Então eu cresci vendo esse lance de leilão de arte, de exposições, coquetel e tal, coisa que era muito comum, né, nos anos 90 principalmente, né? É um mundo assim, obviamente super lucrativo, porque tem o lance dos leilões, movimenta bilhões, é muito mais acessível do que parece, então isso me motiva também, sabe, levar essa oportunidade para outras pessoas. Eu tive a oportunidade de ter resultados grandes na arte no sentido financeiro, e só por ter conhecimento. Eu já encontrei quadro em lojas assim, brechó de São Paulo, que eu paguei na época R$10 e vendi por R$10.000. Uau. Ou seja, porque estava ali jogado, várias pessoas viram, mas não conhecia. Então isso é interessante, mas vai muito além, né, cara? A arte ela leva uma mensagem para casa de quem compra. É um universo que dá para você realizar o seu propósito de vida, mas com trabalho. Até porque é muito complicado realizar um propósito em algo que você não tem um rendimento financeiro, né? Então, assim, o dinheiro é uma ferramenta que potencializa resultados, né? Assim, nos últimos anos eu foquei mais nos artistas vivos. Uhum. E quando me deu o start desse lance de artista vivo foi quando eu conheci o Cobra. O Cobra eu conhecia, sei lá, acho que uns 15 anos atrás. A gente virou muito amigo, ele estava num momento bem delicado da vida dele. Como eu conhecia muito dos leilões, desse lance de galeria, a gente trocou muita ideia. Provavelmente isso ajudou muito ele a construir esse projeto de vida e carreira dele, né? Ele é um cara super inteligente, um cara que levou a sério a carreira dele, então criou um projeto muito interessante e cresce cada vez mais, né? Então ele também é cristão, então isso chamou muito a minha atenção, porque muitos anos vendendo história, né? Tarsila, Di, Portinari e tal, e tem uma história maravilhosa sendo escrita, assim como foi lá atrás com os grandes mestres, esses que nós vemos hoje. Cara, tem grandes mestres agora, com 20, 30 anos aí, produzindo, começando a pintar início da carreira, mas são artistas que vão crescer muito. Então tem uma história maravilhosa sendo escrita e me dá muito mais, digamos, prazer participar dessa história que está sendo escrita do que ficar vendendo o que já aconteceu lá atrás. Então hoje eu estou muito mais focado nessa arte, artistas jovens, artistas vivos. Eu tenho ajudado alguns artistas a montar plano de carreira, para que eles possam entender como funciona o mercado, oferta, procura, documentação de obras, sabe, estilo próprio, criar, sei lá, um personagem, criar um conceito e tal. Então acho que é isso. Então você sempre trabalhou com leilão de arte, com venda de arte, começou assim, né? Então assim, os últimos 20 anos eu fiz praticamente só leilão. Tá. A minha maior experiência no mercado de arte são com os leilões. Quando eu comecei a fazer leilão, a gente demorava, eu e minha esposa, a Renata, ela me ajuda muito aqui. Então, quando eu tinha aproximadamente 20 anos, eu comecei a frequentar casas de leilões aqui em São Paulo. Conheci assim, o James Lisboa, comecei a frequentar muito o leilão dele. É um dos maiores leilões que tem no Brasil, fica aqui em São Paulo. Também tinha a casa de leilões Renault, onde eu frequentava muito, também aprendi muito sobre a arte brasileira nos leilões. Uhum. Esses artistas que têm mais nome, enfim, Cícero Dias, de Cavalcante, Tarsila do Amaral, de Janira, tudo isso é vendido em leilão aqui em São Paulo. Assim, muitas pessoas acham que isso são obras só de museu e tal, mas tem mais obras circulando pelo mercado, que são os investidores de arte do Brasil. A maioria ficam em São Paulo, a maioria desses colecionadores, ou as maiores coleções. Eu diria que é São Paulo, Rio e Brasília, onde tem muita coisa importante da história da arte brasileira. Então isso é muito vendido em leilão. Uhum. Agora, qual é o lado, digamos assim, o lado um pouco complicado dessa história? Praticamente o mercado de arte começou nos anos 50 aqui no Brasil. Uhum. Então é muito novo, a gente está em 2023. Assim, nos anos 70 começaram os primeiros leilões aqui em São Paulo e tal.
Então, antes disso, os artistas não tinham valor de mercado. Tipo, Djanira, Tarsila, Portinari, eles pintavam por hobby, e alguns eram de famílias tradicionais, igual Ismael Neri, esses artistas que já vinham de famílias, enfim, importantes, né? Então, não tinha valor de mercado. Então, esses artistas pintavam os quadros e não existia um processo de certificação. E por ser artista, esse cara vai estar sempre experimentando técnicas diferentes, tintas diferentes. Então, tem muitas obras no mercado originais que são dadas como falsa e obras falsas que são dadas como originais. Então, isso é uma coisa que começou a chamar muito a minha atenção nesse mercado de arte. E o que fez com que eu começasse a olhar mais para o que está sendo produzido hoje. A própria street art hoje em dia. Cara, hoje eu vejo artista pintar um prédio, um painel gigante em uma semana, 7 dias, 3, 4 dias. Coisa que os artistas antigamente demoravam meses, né, para pintar. Tudo bem, a tinta mudou, né, a tinta óleo demorava para secar e tal. Mas o que eu quero dizer, hoje o artista brasileiro, ele é muito bom tecnicamente, criatividade excelente. Então isso tem dado muito prazer para nós aqui, eu digo nós porque toda a equipe aqui da Galeria Victor Hugo. A gente continua fazendo os leilões, que é onde nós temos experiência, tem assim, um dos sites que eu utilizo para fazer leilão tem mais de 200 mil compradores inscritos no Brasil inteiro. Tem, sei lá, mais de 10 mil acessos por dia. Então, assim, de certa forma é até fácil vender um quadro de um artista que já tem nome, porque tem mais pessoas querendo comprar do que obras à venda, né? Mas o que realmente me dá mais prazer é trabalhar artista vivo. Quando teve a Semana dos Modernistas Brasileiros aqui, enfim, todos esses grandes nomes que a gente hoje respeita muito, eles foram extremamente criticados na época também, porque a arte era extremamente acadêmica, era uma outra linguagem e assim, esse movimento desconstruiu um pouco aquela arte realista, digamos assim, o próprio movimento da arte urbana, né? Enfim, alguns dizem que é vandalismo e tal. Pô, eu acho maravilhoso o trabalho desses artistas e isso me chama a atenção também, porque tudo que é relevante, assim, tudo que é disruptivo e tal, sempre vai ter pessoas que não gostam, que não entendem, na verdade, né? Demora um tempo para a pessoa entender o que está sendo produzido, né? Isso o próprio Picasso viveu isso, né? Quando ele desconstrói toda aquela coisa acadêmica e tal, também foi extremamente criticado, né? A própria Anita Malfatti aqui no Brasil, Monteiro Lobato falou que a obra dela era uma forçação de barra. Né? Hoje, as obras estão nos museus, nas maiores galerias, assim, as maiores coleções do Brasil e do mundo. Então, para você que é artista plástico, cara, se conecte com pessoas, né, com leiloeiros, galeristas e tal, acredita no seu trabalho, porque os maiores mestres da história, eles foram criticados. Então, assim, todos que cresceram de verdade ou que deixaram uma obra maravilhosa no legado são os que continuaram apesar das críticas, né? Permaneceram, né? Exatamente, permaneceram. Então, entender o que está acontecendo no mercado é importante, mas permanecer é mais importante ainda, ser resiliente, né? Muito bacana. E assim, você falou sobre o processo de certificação para as pessoas, né? Que hoje a gente não sabe se as obras são verdadeiras ou são falsas, né? Que dicas assim você daria para um artista que pensa em se colocar em leilões ou se colocar a se lançar? Que dicas você daria para as pessoas que certificação é essa? Como que ele pode fazer? Como é que pode ser isso? Cara, são algumas etapas, né? Porque tem artista que está em fases diferentes, né? Exemplo, o cara que não está ainda tecnicamente muito avançado ou não treinou muito a pintura, é super importante que ele desenvolva esse lado. Agora, o cara que já treinou, eu acho que o segundo passo é ele desenvolver a autoralidade, ou seja, ter um trabalho autoral, ter algo que, assim como os grandes mestres, se você olhar, sei lá, o trabalho de Cavalcanti, anos 70, você vai ver que tudo segue uma linha, né? Tarsila do Amaral, enfim, tem um estilo próprio. É muito bom um artista que fica experimentando estilos, até ele encontrar o estilo próprio. Mas quem é bom em tudo não é bom em, assim, não foca em nada.
Depois que ele evoluiu tecnicamente, encontrou um estilo próprio, autoral, é super importante que ele comece a fazer um inventário dessa obra, ou seja, documentar a obra. Ele controla a produção dele, porque isso é muito importante para não haver esse tipo de falsificação e tal. Uma outra coisa que também pode ajudar muito é esse lance da NFT, né? O cara produzir uma obra original e assim, a pintura, e também produzir NFT junto para que sirva como um documento, né? Fazer o registro, né, certificar a autenticidade da obra através de um registro virtual do NFT, por exemplo. Então isso é muito legal, cara. É uma coisa que os artistas lá atrás não tinham, né? Essa ferramenta, mas que para nossa geração pode ser muito, ou seja, é muito interessante, né? Você tem experiências assim positivas e negativas para as pessoas poderem entender melhor como elas, o que pode dar certo, o que pode dar errado, né? Cara, assim, a arte é muito parecida com outros mercados de investimento. Eu digo arte quando se fala em investir em arte, porque tem muitos, tem exemplo, arquitetos que compram arte para decorar, design de interiores e tal, mas assim, o maior movimento do mercado e quem realmente gera valor para um artista são os colecionadores e investidores. Então, esses investidores, eles gostam de ver o artista que produz todo ano pensando assim, a longo prazo numa carreira, né? O artista que está investindo na carreira dele. Sei lá, o cara cresce 10% ao ano, 15% ao ano, mas é um artista que está em movimento, sempre pensando nesse crescimento. É muito complicado na arte quando o artista, sei lá, ele sai vende trabalhos por R$1.000. Aí o cara começa a fazer algumas exposições, sai de R$1.000 para 3.000, 5.000, sei lá, ele está em R$30.000, de repente esse cara apertou por algum motivo, passou algum problema na vida e ele começa a fazer promoção da obra dele. Alguns colecionadores investiram 30 mil por uma obra e de repente vê esse artista vendendo por 10 porque ele precisa de grana. Isso é muito complicado, não façam isso. Porque todo artista passa por momentos desafiadores, todo mundo passa, né? Sim. Então é bom ter alguns colecionadores, alguém que você vai poder oferecer isso, mas o cara vai colocar assim, enfim, ele compra para a coleção particular dele, mas não é interessante o artista publicar esses tipos de promoção, entendeu? Porque o colecionador e investidor, ele gosta de ver o trabalho crescente. Não é igual uma ação, né, que, sei lá, a empresa desvaloriza, mas volta facilmente. O artista, ele assim, é super importante que ele tenha um olhar empreendedor para a obra dele, porque antigamente o artista ficava esperando um galerista ou alguém descobrir o talento dele. Hoje isso mudou muito, assim, as galerias ajudam o artista a crescer, mas quem verdadeiramente faz a carreira acontecer é o próprio artista. Então, Vitor, você está dizendo que assim, é legal o artista ter uma visão de empreendedor, não somente do artista que eu sou criativo, mas ele ser responsável pelo processo de criação dele e até onde ele quer chegar, né? E talvez, eu não sei, talvez você entenda melhor disso, mas talvez ele não ser tão afoito em querer fazer sucesso logo, né? Mas em pensar crescer de uma maneira consistente, madura e esperar esse resultado vir de uma maneira, né, talvez mais demorada, mas com mais consistência, né? Exatamente. Assim, é muito raro o artista que cresce muito rápido. Existem algumas exceções, mas a arte é um trabalho a longo prazo. Então, assim, artista muito afoito, que quer o crescimento muito rápido, ele pula etapas que lá na frente pode ser muito perigoso, entendeu? Bacana. E além desse processo de registro dele fazer essa documentação da obra dele, que dicas assim você daria para os artistas que estão começando e que estão pensando, cara, já tenho uma identidade legal, já tenho 10 anos aí de curso de pintura, de 10 anos de desenho, mas não se viu ainda no mercado, não se viu ainda numa galeria, não teve muitas, ainda talvez está vendendo numa feirinha de praia, está expondo ainda está fazendo um grafitezinho numa feirinha do bairro. Que dicas você daria para esse artista de fato se lançar como artista? Que processo você acha que ele pode viver? Assim? Então, assim, o que faz o artista, resumidamente, valorizar é oferta e procura.
as obras são numeradas, existe um certificado de autenticidade, então ele está teoricamente pronto para o mercado. É um marketing agora, esse cara vai ter que fazer exposições, ele vai ter que entender como funciona o mercado, as galerias, as exposições, os anuários, os livros de arte. Então é um processo dele participando, né, de algumas coisas estratégicas, para que assim, o próprio mercado comece a ver mais o trabalho dele, os colecionadores. Assim, o leilão também é uma ferramenta de valorização, principalmente que ele tem que entender que ele tem que estar sempre aumentando o desejo pelo trabalho dele. Isso é marketing, criando situações que gerem mídia espontânea. Sei lá, o cara mora numa cidade que tem muito autismo, exemplo, o cara cria uma exposição, assim, tratando o assunto do autista, trazendo, sabe, clareza, conhecimento para essa causa, conecta com o jornalista daquela região, isso gera mídia espontânea para a imprensa. Então, ou seja, ele vai estar divulgando o trabalho dele, sabe, sendo visto por milhares ou milhões de pessoas. Então, isso consequentemente faz com que ele aumente a procura pelo trabalho. Pessoas passam a ter interesse em ter um trabalho dele e, consequentemente, oferta e procura. Então, a tendência é que ele valorize o trabalho dele. Tudo na arte está na geração de valor, né? Não está no preço, o cara ficar baixando o preço para vender mais. Pelo contrário, o artista ele tem que aumentar o valor dele. Então não é o preço da obra, é o valor percebido pelo cliente. Qual que é o valor percebido pelo cliente? Cara, assim, um artista que está criando uma série muito interessante, fazendo exposições relevantes, é o cara que está sempre em movimento, sabe? O cara não é de São Paulo, mas ele expõe em São Paulo, vai para Paris expor, vai para Miami, e aí não basta também só fazer a exposição, o cara tem que criar esse material para divulgar isso também, porque tudo é percepção de valor. Então o cara vai lá para Art Basel, investe uma grana, sei lá, faz uma exposição legal, mas não divulga isso, então ele perdeu um material incrível para que muitas pessoas vejam, pô, sei lá, o artista X participou da Art Basel em 2023, então ser intencional em tudo, né? Entrar com marketing, divulgar esse produto, então gerar valor nesse produto para que as vendas aconteçam. E aí quando muitas pessoas começarem a observar que esse pneu, que esse produto é maravilhoso, a fila de espera vai ser tão grande que eu vou conseguir subir o preço. Bacana. Entendeu? Então é tudo sobre gerar valor, controlar a entrega, aumentando a procura e controlando a entrega, entendeu? Muito bacana. Você falou uma situação bem legal. Cara, vamos dizer, esse cara criou mais arte com consciência para o autismo, né? Então, eu não sei, você vê muito isso na arte hoje em dia? Você vê muitos artistas fazendo arte consciente, arte com mensagem. O que você acha que está faltando hoje nos artistas? Cara, isso é super importante, cara, porque existem milhões de artistas, né, e bons, tecnicamente e tal. É muito importante o cara trazer uma mensagem através da arte dele. Então não basta pintar, sei lá, um passarinho lindo, né? Eu acho legal o cara pintar um passarinho lindo, mas o conceito dessa obra é, sei lá, devastação da Mata Atlântica. Mas é interessante que a obra seja bonita, bem acabada, com um conceito interessante, tecnicamente legal, entendeu? Tem muito artista conceitual, porque as pessoas acabam criando valor para isso, entendeu? Mas o nosso trabalho como galeria, eu tenho algumas empresas de arte, uma delas é só leilão, que é a Status Galerias de Arte. A Status a gente só vende artistas consagrados, porque o leilão tradicional não faz sentido eu trabalhar muito artista que está com a obra aberta, entendeu? O cara está produzindo um monte, tem obras em todos os lugares. Vai entrar no leilão, o colecionador não vai dar tanto valor, porque ele encontra em todo lugar. Qual que é o lance do leilão? É aquela coisa escassa, entendeu? Porque assim, por que eu trabalho poucos artistas no meu leilão? Porque são artistas que já trabalham esse lado da escassez na obra dele. Então, sei lá, Vicky Muniz é um cara jovem que vende muito bem leilão, entre outros nomes da arte brasileira. O próprio Crânio, que é jovem, tem 40 anos, mas vende bem por quê? Porque ele controla, o cara é um cara que perde muitas vendas para poder gerar valor na obra, entendeu? Não é só sair vendendo toda hora, querer fazer grana toda hora.
O dinheiro é importante, mas principalmente quando a gente olha como uma ferramenta para potencializar o meu propósito de vida, o meu trabalho, entendeu? Até brinco, né? Dinheiro é muito bom no bolso, né? Ou como ferramenta, mas não no coração, né? Porque dinheiro no coração você perde um pouquinho, faz tudo por ele ali, né? Ou seja, nem usa mais ele como ferramenta. Então, artista que quer crescer tem que ter essa consciência. O cara tem que investir no próprio trabalho. Quem vai fazer primeiro ele crescer? A valorização começa no artista. Quantos artistas eu já não trabalhei nesses anos de história? Por exemplo, começava a trabalhar com o cara, valia R$500 no quadro. Depois de um ano, 1.000, 1.500, 3.000, 5.000. Quando começava a vender bastante, legal por 5.000, vários clientes querendo investir nesse artista, ele começava a vender por 3.000. Ou seja, ele entendeu que a valorização começava nele, ele arrumou um cara que ajudou, sabe, a montar um plano de carreira, de valorização, mas ele mesmo começou a se desvalorizar. Sim. E o artista acabou com a carreira dele. Porque se na mão do artista é mais barato, o mercado é caro. Agora, se na mão do artista é mais caro, o mercado é barato. E assim, o que acontece? Quando o artista tem parceria com o mercado, o próprio mercado continua sempre valorizando esse cara. Vou usar um exemplo aqui. Tem um artista chamado Gustavo Rosa, que faleceu já. É um cara que saiu do zero também, trabalhou muito, criou um plano de carreira, chegou a vender obras, sei lá, por 150, 200 mil reais. E assim, em um volume interessante. Então, esse cara ficou multimilionário em São Paulo. Só que como ele aprendeu bem a pintar, criou um conceito legal, uma obra bonita, e ele mesmo vendia, criou uma arte dele, ele começou a virar as costas para o mercado de arte. Ou seja, nenhuma galeria tinha trabalho dele. Então, para a vida dele, isso funcionou muito bem, ficou super rico. Quando esse cara criou alianças com o próprio mercado, ou seja, algumas galerias têm obras, mesmo esse artista falecendo, o seu próprio mercado vai continuar trabalhando e valorizando o trabalho dele. Alguns anos atrás ele faleceu, Gustavo Rosa, infelizmente, acho que deve ter uns 10 anos que ele morreu. Esses últimos 10 anos a obra dele só desvalorizou. Por quê? Porque só tem quadros em coleções particulares. Só que o colecionador particular, ele não tem poder nenhum mercadológico, ele não vai fazer nenhum movimento e tal. Esse poder de mercado, assim, quem tem são as galerias, os marchands, quem movimenta, quem fomenta a coisa, sabe? Então é super importante o cara construir a carreira dele, gerar valor para chamar a atenção de um galerista ou de um marchand, mas quando ele estiver vendendo bem, estiver pronto, assim, criar essas alianças, sabe? Com outros galeristas, com o mercado, para que seja um trabalho mais consistente e mais abrangente, né? Boa. Vitor, uma coisa também que eu queria te perguntar, a gente está falando bastante de mercado, de valores, né? Mas assim, eu pelo menos eu não sei se já aconteceu com você, às vezes você olhar para uma arte e às vezes aquilo ali não ter um papel tão social, mas você olhar para aquela arte e sentir alguma coisa dentro de você, às vezes uma arte te toca de uma maneira muito pessoal, né? Eu não sei, você também crê que a arte em si, ela tem às vezes ela carrega uma mensagem a ponto de tocar pessoalmente a gente? Você acha que uma obra de arte ela pode transformar uma pessoa? Ela pode gerar uma cura no emocional? Você pode olhar para aquilo ali e se envolver com aquela arte? Quer dizer, a gente está tirando agora, nesse momento, essa visão mais mercadológica, financeira, mas para a essência, né? Porque eu também creio que você trabalha com a essência, né? A arte ela tem o potencial realmente de mexer com o emocional de uma pessoa, de transformar uma pessoa por dentro? Com certeza. A própria ciência prova isso, né? Que nós somos o que nós vemos, o que nós sentimos e o que nós ouvimos, né? Então a arte, cara, assim, ela tem um poder, não tem filtro para o cérebro, né? Aquilo que nós vemos, assim, entra no nosso consciente e no nosso subconsciente. Então, assim, quando é uma mensagem poderosa, seja ela subliminar, muitas vezes, o cérebro, assim, vai, né, tem o poder de captar essa mensagem. Então, com certeza mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso estado de humor, de espírito.
arte no geral até, né? A própria música, literatura, cinema, teatro e as artes visuais também. Então é fato que a arte tem um poder muito além, ela tem o poder de influenciar a sociedade, de programar as nossas crenças, né? Também de, tanto escrever a história que está acontecendo hoje no mundo, mas também de profetizar a história. Se eu ouço músicas boas, se eu vejo quadros que trazem mensagem de paz, amor e esperança, se eu leio bons livros, isso vai influenciar totalmente, no geral, a sociedade, entendeu? Então, não só escrever a história do que está acontecendo, mas de certa forma profetizar a geração que a gente vai ter daqui 5, 10, 20 anos, entendeu? Então a arte tem esse poder, com certeza. Muito legal, porque você está falando de uma coisa que de vez em quando a gente fala, né, sobre às vezes, a arte carregar poder, né? E tem uma coisa que é um princípio, né? A palavra tem poder, né? Então as coisas que a gente fala com a nossa boca, elas de fato, elas entram nas pessoas e elas transformam. E se a gente ouve alguma coisa, de fato a gente pode receber uma fé daquilo e começar a agir de acordo com aquilo que a gente ouviu. A arte, ela também tem esse potencial, né? Porque uma vez tinha uma pessoa muito próxima a minha que ela estava num problema de depressão e de suicídio muito forte, né? E eu, no exercício de muita fé, né, eu comecei a desenhar ela num processo de pensar, cara, eu vejo ela nessa nova identidade aqui, alegre, feliz, curada, nada disso, né? Nada de ruim, né? Então, eu comecei a gerar dentro de mim, né? E essa arte carregou uma mensagem também sobre a vida dela, né? Então, eu acho muito bacana esse viés, assim, da arte que gera esse profético, né? Essa ativação. É tão forte e verdadeiro isso. Eu tive um cliente há uns anos atrás, de uma grande família aqui de São Paulo. Eu não vou citar nomes, porque é uma família importante. E, cara, esse cara ganhou um quadro de herança, que era do avô dele, que morava na Europa. Aí o quadro passou para o pai dele. O pai dele faleceu e deixou para ele esse quadro. Ou seja, o quadro tinha 200 anos atrás. E nessa cena europeia, que era um quadro lindo e tal, tinha um menino que tinha uma mão mirrada. A mão era doente desse menino. Era pequenininha, sabe? Uma mão bem doente. 200 anos depois, o cara que ganhou esse quadro, ele nasceu com um problema, com o mesmo problema que tinha a imagem. E quando eu fui comprar essa obra, porque ele estava vendendo algumas obras da coleção dele, uma grande família, o pai tinha aviões, um negócio alto nível. Precisou vender algumas coisas até por espólio para dividir e tal. E, cara, quando eu olhei eu conheci ele, né, um pouco antes, e a mão dele sempre com problema. Quando eu olhei para o quadro e via uma cena familiar em que tinha um rapaz com a mão doente, eu falei para ele, ele quase chorou. Ele falou, cara, eu tenho esse quadro. Ele, né, assim, nessa ocasião ele tinha aproximadamente 60 anos de idade, esse rapaz. Ele falou, eu vejo esse quadro a vida inteira, eu nunca tinha reparado que essa criança ela tem o mesmo problema que eu tive. Muito louco, ou seja, então assim, não sei se foi algo subliminar, mas fato é que a arte carrega em si o poder de transformar, de profetizar, de mudar a realidade ou de escrever a realidade. O que esse grupo de artistas tem como propósito para a sociedade, se for uma coisa muito bem construída e executada, eles vão alcançar, entendeu? Verdade, faz sentido. Então, você que é artista plástico tem esse poder nas suas mãos. Ou você está levando uma mensagem boa de paz, amor e esperança, você pode, sei lá, incentivar o uso de drogas através da arte, de cigarro, de bebida, então todas as situações, né? A dica é que você escolha as coisas positivas aí para usar esse poder da arte, do artista, para influenciar positivamente a sociedade, né? Vitor, tem uma história seu sobre uma arte que você apresenta ela falando sobre um versículo de Jó, sobre a árvore que pode nascer de novo, uma mensagem super bonita, né? Como que você acha que os artistas poderiam investir nessa apropriação da obra de arte de maneira tão pessoal, a ponto de transmitir valores que às vezes são muito delas, assim? Porque tudo que você quer trazer para fora já está dentro de você. Ou seja, o que eu tenho você não tem, o que você tem eu não tenho. Eu creio que Deus fez cada um com um propósito e o que está dentro de cada um é o que muitas pessoas precisam. Então, esse mergulho interno do artista já vai extrair ou trazer esse lado autoral para a obra dele. E como apresentar a obra também,
hoje as pessoas querem muito sabe, algo que fale mais do que só uma própria imagem, né? Essa obra especificamente, quando o artista construiu ela, era uma madeira que tinha sido jogado fora, ia para uma caçamba e aí provavelmente ia jogar entulho em cima, ia virar pó aquela madeira. E ali o artista, quando bateu o olho, ele já viu uma escultura, ou seja, ele pintou aquela peça, montou numa estrutura e trouxe aquele texto de Jó que fala que a esperança para a árvore, né? Ainda que cortada, né, o cheiro das águas brotará, tal. Então ele trouxe um conceito, ele daquela madeira que seria um lixo, virou uma obra de arte. E o que eu achei interessante é porque muitas pessoas, ou quase todos nós, passamos por isso em algum momento, né? Em momento da vida, você que está ouvindo pode até estar nesse momento, você acha que não tem mais solução, que não tem mais saída, mas cara, de repente acontecem coisas novas e assim, a vida pode mudar tanto, você pode viver momentos e coisas maravilhosas. Então foi muito interessante o artista trazer na obra uma mensagem de esperança para as pessoas que iriam observar aquela obra, ou seja... E é muito legal, assim, você também falou sobre esse trabalho da arte com o espírito, né? Sobre o artista transmitir as emoções, o artista também transmitir o espírito dele, a fé, as crenças dele, né? Você é cristão. Você acha que é importante o artista ter uma linha espiritual? Ou você acha que isso não é algo para ser levado para frente? Arte é arte, espírito é espírito? Como é que você vê isso? Cara, eu creio, assim, nós somos tricotômicos, né? Que é corpo, alma e espírito. Então, se eu trabalho só meu corpo, eu posso estar muito bem fisicamente. Mas se eu não trabalho a minha alma, as emoções, o espírito, a vida é muito sistêmica, né? Então, eu acho muito importante o artista cuidar assim, de todas as áreas da vida. E quando ele consegue trazer essa essência dele para a obra, é como se aquele trabalho tivesse completo, entendeu? Então, se o cara, sei lá, eu acho que isso é muito pessoal, né? Eu frequentei várias religiões e, sempre busquei. Eu acredito que todo ser humano, quando Deus construiu o homem, para mim ele deixou um vazio ali proposital que só ele preenche. Então, o cara pode... a maioria está sempre atrás de dinheiro, de viagem, de muito sexo, de drogas, rock and roll, e sempre que tem isso em abundância, percebe que não é o que precisava. Quando o cara ganha muitos milhões, ele fala, cara, andei agora, estou multimilionário, mas não estou feliz. O cara tem 10 mulheres, fala, não estou feliz. Então, esse vazio, quem preenche é Deus. Eu encontrei esse preenchimento através de cristianismo, através de Jesus Cristo. Então, pode ser que outra pessoa encontre em outro lugar. Eu não estou aqui para julgar ninguém, cada um tem o seu caminho, né? Para mim, Jesus é perfeito e me satisfaz em tudo, né? Então, quando o artista ele traz a essência dele para o trabalho dele, ele vai conectar com o público dele. Então, um artista cristão, se ele está pintando um trabalho muito bonito, mas se esse trabalho não carrega a mensagem que está dentro dele, ele vai se sentir vazio. Ainda que ele se torne famoso e tal, enquanto ele não trouxer, sabe, transbordar isso que está dentro dele, provavelmente o trabalho dele ele vai sempre achar que falta algo, ou até na vida pessoal dele, porque aí entra o propósito, né, cara? Qual que é o propósito de vida? As pessoas procuram muito, para mim é simples, o propósito de vida do ser humano é se conectar com Deus em primeiro lugar, depois conectar outras pessoas a Deus. Então, o propósito para mim começa assim, cara, eu nasci para me conectar com Deus. E depois para mostrar às pessoas que existe um Deus vivo que preenche o vazio do homem, da mulher, do ser humano, entendeu? E isso pode facilmente ser através de um trabalho, entendeu? Ainda mais o mundo que a gente vive hoje, cara, guerra, pandemia, toda hora situações complicadas, as pessoas estão emocionalmente fragilizadas, né? Um trabalho que carrega uma mensagem que sabe, quem que é Jesus? Cara, Jesus é tudo que as pessoas precisam. Imagine um mundo de paz, amor, esperança, prosperidade, onde todo mundo é verdadeiro um com o outro, não existe traição, não existe ganância, não existe ódio, não existe vingança, todo mundo se ama. Ou seja, as pessoas entendem que Jesus é uma religião, não é. A religião se apropriou de uma mensagem que é perfeita, que é o que preenche o ser humano, que é o que preenche a sociedade no geral. Por isso que tem
digamos, essa dificuldade de entendimento, né? Porque quando ele fala que, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você analisar, esquecer a religião de lado e analisar o que realmente é Jesus, essa mensagem, é tudo que o ser humano precisa, independente da nacionalidade, da idade, sabe, da escolaridade, enfim, é o que todos nós precisamos, né? Viver em paz, amor, esperança, respeitando um ao outro. E muitas vezes a religião atrapalha um pouco isso, né? Porque no sentido das pessoas se tornarem religiosas e aí esquecem de ter uma conexão com Deus, se preenchem numa religiosidade que é extremamente superficial, né? Que é raso. E o que Deus tem realmente é uma transformação de vida, né? Sim, muito bacana, porque você está falando realmente, o artista às vezes ele pode não conseguir fazer essa expressão do espiritual dele, mas talvez ele ainda nem se conheceu, nem se encontrou ainda. Cara, mergulha para dentro de você, primeiro, né? Se conheça o máximo possível, né? Porque eu falo muito sobre isso, a pirâmide do indivíduo, né? Que é a identidade, é quem eu sou. A capacidade é o que eu sou capaz de fazer e o merecimento é o que eu mereço viver. Ou seja, você não é o que dizem que você é, nem o que você acha que você é. Você é os seus resultados, porém não se limite a eles. Se os seus resultados não estão bons, tem como você analisar o que você está plantando e semente que você está plantando para colher esses resultados. Na verdade, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Quem? Nós somos filhos dos reis dos reis, nós somos capazes de fazer, você é capaz de fazer o que você quiser e você merece o que a Bíblia diz que você merece. Então, que é uma vida de paz, amor e prosperidade. Naturalmente eu vou ter sucesso, eu vou vender as minhas obras. Agora, em relação a estilo próprio, é muito pessoal, cada um vai encontrar seu estilo, né? Tem artista que vai inventar um personagem, ele vai produzir esse personagem e com esse personagem ele vai conseguir colocar qualquer conceito, qualquer contexto ali na obra dele. Outros vão, pintar algo que já existe, a natureza, a paisagem, mas também contextualizar, né? Então, cara, se conheça cada vez mais para que você possa trazer o seu melhor para a sociedade. Vitor, então assim, a gente já está chegando no finalzinho da nossa conversa, né? Dá vontade de querer fazer mais uma outra, vamos ver se a gente marca uma outra mais pra frente, vai ser muito bom. Mas assim, eu queria, talvez, tem uma curiosidade minha que, como é que tá, assim, seus projetos futuros, assim, o que você tem de projeto? Eu tô vendo que aí no seu Instagram você faz umas chamadas para artistas, para jovens artistas. O que é que você pode abrir pra gente aí, do que você está pensando aí pra frente? Tem muita coisa boa surgindo. Hoje, assim, eu tô com a Status Galeria de Arte, onde são feitos leilões. Então, como eu disse, o leilão é mais para artista que já tem artistas importantes, historicamente falando. A Galeria Victor Hugo, eu estou relançando ela agora, em 2023, com a proposta de trabalhar só com artista vivo. Então, eu vou abrir praticamente 100 vagas novas, eu vou selecionar 100 artistas do Brasil, ou brasileiros também que moram fora, para eu estar representando esses artistas. Em breve eu lanço esse projeto também. Então, resumidamente é isso. Hoje funciona o leilão, que é o mercado mais tradicional. A Galeria Victor Hugo vai cuidar só de artistas novos, artistas vivos, e o Clube de Arte que pega um pouco do geral do mercado e tudo, né? Tem bastante coisa para acontecer então aí. Muito bom. Vitor, é um prazer para mim poder ter esse momento aqui com você. Eu sei que sua agenda é bem corrida, bem apertada, mas a gente conseguiu esse tempinho aqui, foi muito bom, para mim foi bem bacana. Eu tenho certeza que o pessoal de casa também foi bem legal, assim. Pessoal, depois vocês comentem aí. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo também. Tenho certeza que às vezes você viu esse vídeo e lembrou de alguém, então encaminhe esse link aí para alguém que você sabe que vai gostar desse conteúdo, tá? E se inscreve no canal, não se esqueça. Siga o meu Instagram também, né? É isso que eu ia falar para você, onde é que as pessoas te encontram, onde é que as pessoas encontram os leilões, quais são as suas redes onde as pessoas podem te encontrar. Pode deixar pra gente? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite também, foi um prazer aí. Espero que surjam novas oportunidades. Cara, a Status é @Status Galeria de Arte, nosso Instagram. Galeria Victor Hugo é @GaleriaVH. E o meu Insta pessoal é Victor Hugo Art Gallery, com Czinho mudo, né? Então, @Victor Hugo Art Gallery, e aí você conecta já e vai ver o que a gente está fazendo aí.
Bacana, Vitor. Muito obrigado mais uma vez. É isso, vamos ver se a gente consegue agora marcar uma nova aí, se Deus quiser, mais pra frente. Gratidão. Isso aí. Pessoal, foi muito bom estar com vocês. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Já vai clicando aí do lado, já está aparecendo os videozinhos, tá bom? Então vejo vocês já já. Continua aqui acompanhando a gente no canal. Beijo, tchau, tchau. Valeu. Mano, ficou bom. Ficou muito bom, né?